A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Aqui quem vos fala é o pastor João Evangelista Júnior e teremos o prazer hoje de termos mais um estudo sobre a nossa declaração de fé. Portanto, pedimos desde já a sua atenção para esse estudo que com certeza será de fundamental importância para a sua vida espiritual. Estaremos vendo hoje um assunto que é importantíssimo, não só para a teologia, mas para as diversas ciências que existem. Estaremos vendo hoje antropologia e como está ligada à teologia, a antropologia bíblica. Pedimos, portanto, se você tiver em mãos a sua Bíblia, que você possa, desde já, acompanhar conosco os versículos que estaremos apresentando, ou se você tem a declaração de fé em mãos, acompanhe conosco esse estudo. Com certeza vai estar trazendo informações importantes para você. Bem, estaremos vendo agora o que o nosso credo fala sobre esse assunto. No nosso credo, o ponto 5 fala o seguinte: cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e Atos, capítulo 3, versículo 19. Como deu para você perceber, no nosso credo não se fala muito sobre a ontologia do ser humano. Aqui, o nosso ponto do credo fala muito mais sobre hamartiologia do que propriamente sobre antropologia bíblica. Por isso, a nossa declaração ela é feliz, porque ela vai explicar minuciosamente o que a Assembleia de Deus ela crê, ela define sobre a perspectiva ontológica do ser humano, sobre a antropologia bíblica. Portanto, lá no capítulo 7 da sua declaração de fé, fala o seguinte, abrindo, portanto, o capítulo 7. Cremos e professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Com certeza, o que é o homem é uma das perguntas mais difíceis, mais chamativas que existem. A filosofia, portanto, considera essa uma das perguntas mais importantes, porque, afinal de contas, ela é base para uma construção de todo um pensamento não só filosófico, mas científico também. O que é o ser humano, com certeza, vai nos levar a tentar raciocinar, a pensar cada vez mais sobre diversos e diversos assuntos, desde psicológicos, desde físicos, desde relacionais, desde sociais, desde culturais. Com certeza é uma pergunta importante. Na tentativa de construir um conceito sobre esse assunto, nós vamos ver a filosofia, desde o passado, tentando compreender. Você vai ver os pré-socráticos e diversos pensamentos dentre eles, mas podemos destacar, por exemplo, Tales de Mileto, que acreditava que o ser humano era apenas algo físico, tudo era matéria. Não existia nada de metafísico. Mas você vai ver logo depois, por exemplo, os socráticos, tanto Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai ver claramente eles defendendo outra postura, uma postura dualista. Sócrates e Platão defendiam, portanto, essa distinção entre o metafísico e o físico, entre o espírito e o que era material.
deixando claro a ideia de que o ser humano era essa ideia do perfeito que estava aprisionada ao que era material, sendo a matéria algo mal. Vai ver um conceito mais aprofundado um pouco com Aristóteles, quando ele tenta dizer que o ser humano é um animal racional, enfatizando a razão, não mais se prendendo apenas a essa ideia da ideia perfeita, esse conceito da ideia perfeita de Platão, mas preso também a essa perspectiva metafísica da razão. Você vai ver diversos pensadores tentando construir em cima dessas ideias e tentando achar um conceito do que é o ser humano. A revolução que acontece depois do período da Renascença, nós vamos ver diversos pensamentos. E quando se chega, por exemplo, ao século XX, a explosão não mais dessa perspectiva absolutista ou do essencialismo, mas ligada ao existencialismo, em que, na verdade, o existir, ele sobrepuja o ser. A ideia de que, na verdade, essa busca de propósito, de valores, de finalidades que já seriam elas determinadas para a identidade do ser humano, elas não teriam mais tanto sentido. Na verdade, o ser humano, ele deveria construir sua história. Tanto que Jean-Paul Sartre, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos buscar, nós devemos correr, nós devemos entender realmente a nossa história, construindo ela para que sim, nós possamos vivermos diante desse mundo absurdo. Ou seja, o ser humano deve construir a sua história diante desse mundo tão absurdo. Porque é a ideia de Sartre de que nada tem sentido. Você vai ver os pensadores científicos, todos eles caminhando em cima disso. Você vai ver, por exemplo, Charles Darwin, deixando claro que nós, seres humanos, na verdade, não somos frutos de criação nenhuma, mas frutos, sim, do acaso. Somos frutos de uma evolução que não parou e que não temos uma identidade definida. No futuro, não seremos mais o que somos hoje. Na verdade, somos poeira no espaço, peões no xadrez do universo. E não sabemos realmente porque estamos, na verdade, presos a um acaso. Não há uma finalidade, um propósito. A partir desse pensamento, você vai ver Freud dizendo que, na verdade, nós só somos seres presos ao instinto libidinoso. Ou seja, o sexo, a violência é que predominam em que realmente nós somos. Então, você vai vendo a construção desses pensamentos. Poderíamos citar diversos pensadores que, motivados por esses pensamentos modernos, eles com certeza vão contra toda a ideia que foi construída no passado ligada a uma essência do ser humano. É na tentativa de construir, sim, um pensamento, o que é o ser humano, mas desconstruindo questões de conceitos, de essências e de valores e de propósitos, como nós já falamos. Nas religiões, essa pergunta, o que é o ser humano, com certeza ela é muito forte. No panteísmo, por exemplo, que é o exemplo que eu dou de uma religião panteísta, o hinduísmo, ela vai dizer que o ser humano é apenas uma ilusão, porque o panteísmo prega sim um monismo, mas um monismo transcendental, um monismo metafísico. E nós, seres humanos, apenas somos uma espécie de emanação de Brahma. De Brahma viemos e para ele retornaremos. Essa ideia do metafísico apenas, uma perspectiva de síntese. Quando olhamos mais ainda, por exemplo, religiões politeístas, o animismo e o politeísmo que é um animismo rebuscado,
Nós vemos, por exemplo, entre os gregos, o politeísmo grego diria apenas que nós, seres humanos, somos um acidente. Vamos ver outras religiões que apresentam o ser humano sem realmente ter uma devida resposta de quem é o ser humano. Religiões orientais que não explicam. Religiões africanas que não chegam a trazer uma devida resposta de quem é o ser humano. Apenas mostram o que nós vivemos, o que nós vivenciamos e tentam dizer o que nós temos de relacionamento com o espiritual, com o transcendental, sem ter uma devida resposta cosmológica. Sim, uma cosmologia presa apenas a lendas e mitos, totalmente lúdica. Quando nós chegamos à perspectiva judaico-cristã, nós vemos sim uma explicação mais fundamentada em falar de propósitos e de valores ao ser humano. O judaísmo e o cristianismo vão dizer o que nós acabamos de ler aqui na nossa declaração de fé. O ser humano não é fruto do acaso. O ser humano não é apenas um animal preso a seus instintos e instintos ligados à área libidinosa, a líbidos. Não é apenas um ser fruto de um acaso, como uma evolução. Não é apenas esse tipo de ideia que é fundamentada pelas religiões judaicas, a religião judaica e a religião cristã. Na verdade, ambas pregam que o ser humano, ele é fruto da criação de Deus. A concepção é de que o ser humano foi um ser criado por Deus, com essência, valores, propósitos, com finalidade e, mais ainda, com responsabilidade. E essa responsabilidade do ser humano o coloca como coroa da criação. Nós, portanto, não vemos o ser humano como peões do xadrez do universo, mas o cristianismo e o judaísmo colocam o ser humano sim como protagonistas deste mundo, porque afinal de contas é visto sim que existe uma realidade física, mas que existe por trás de tudo uma realidade metafísica, sobrenatural e transcendental. Essa é a ótica judaico-cristã. E acrescentando ainda mais um pouco, o cristianismo vai além do judaísmo. Por quê? Porque o cristianismo, depois do Antigo Testamento, no Novo Testamento, através da revelação, do clímax da revelação no Senhor Jesus, é apresentado não apenas o ser humano como criatura de Deus, mas é apresentado o ser humano, sim, como agora, aquele que através de Cristo recebe o direito de filiação e é feito filho de Deus. Nós agora não estamos distantes de Deus, agora estamos próximos dele. E toda sorte de bênçãos nos é dada através da pessoa do Senhor Jesus. Essa é a nossa ótica cristã. E agora ela nos coloca bem mais próximos de Deus, de um ser que é transcendente Deus, é totalmente transcendente, mas ele está se relacionando conosco, que somos seres tão pequenos, mas de tão grande importância que recebemos por esse Deus tão poderoso e grandioso. Somos seres importantes, sim, não só porque recebemos de Deus uma valorização, mas sim porque nos é dado direitos e imputações de justiças que nós não merecemos. Isso é a ação da graça sobre as nossas vidas. Bem, a nossa declaração de fé, portanto, nos deixa claro que temos sim outro propósito diferente do que é pregado pelo mundo. E mais ainda, sobre a criação do homem, nós podemos ainda salientar 3 coisas que são importantes. Primeiro, na criação do ser humano, há sim uma decisão, um plano. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, nós vamos ver claramente uma decisão de Deus. E não é só a pessoa do Pai, mas a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus Trino
ele decidiu nos criar. Nós não fomos frutos de um acaso, somos frutos, sim, de um decreto, de um plano, de um projeto de Deus. E não envolvendo apenas uma das pessoas da Trindade, mas toda a Trindade. Por isso que Agostinho chega a dizer que nós temos os vestígios da Trindade. Somos, sim, frutos de um projeto bem elaborado por Deus. Em segundo lugar, além de sermos frutos de uma decisão divina, há um material e há um método para a nossa criação. O material. Os outros seres vivos deste mundo foram criados apenas pela palavra de Deus. Deus disse, haja, e eles apareceram. Deus pegou o barro, criou a nossa parte física e soprou sobre nós e nos deu a vida. E é interessante, o termo sopro ali não está falando apenas de uma ideia física de sopro ou do ar em movimento. O termo ruá ali é o mesmo termo relacionado ao Espírito de Deus e também ao nosso espírito. Ora, foi o Espírito de Deus que nos deu a vida e nos deu o Espírito, coisa que os outros seres vivos não têm. Esse Espírito que nós temos de intimidade e de ligação íntima com Deus. Essa perspectiva sobrenatural e metafísica, fazendo o ser humano um ser dualístico, não apenas um ser ligado a uma perspectiva monista, mas nós cremos que o ser humano tem essa área, essa parte física e totalmente ligada a essa imanência, a esse mundo, mas também tem algo transcendental que ultrapassa tudo que é físico e intercala-se, interliga-se, liga-se diretamente à pessoa de Deus. Isso é grandioso quando nós vemos a criação do ser humano. E quando vermos mais detalhes, você vai ver, nós ainda temos um fator que nos difere de todos. Em Gênesis 1, 26 e 27 é dito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus sempre foi um assunto de debate na história do cristianismo. A imago Dei sempre foi um fator de debate. Por quê? Alguns acham que imagem era uma coisa e semelhança era outra. Por exemplo, os pais da igreja gregos achavam e faziam essa distinção. Achavam que imagem, alguns deles, por exemplo, achavam que imagem estava relacionada a valores, semelhança estava a relacionamento, outros achavam que estava ligada à razão, e existiram diversos debates. Os reformadores acreditavam que, na verdade, eram apenas sinônimos. Não se levando em conta os diversos pensamentos, uma coisa é certa: a imagem de Deus no homem é o que nos faz e, com certeza, nos difere de tudo que existe. Nem os anjos no céu têm a imagem de Deus. E isso é grandioso. Nós somos seres especiais, somos coroas da criação, temos a imagem de Deus em nós. Não somos apenas seres dualísticos, mas sim temos a imagem de Deus. Mas o que seria essa imagem de Deus em nós? Bem, existem diversas concepções. Existe a concepção substantiva, que acha que está relacionada à substância humana. Alguns achavam que era a parte física, mas não tem sentido porque Deus é espírito e não tem nada de físico em Deus. O que seria essa imagem de Deus, então, na concepção substantiva? A mais aceita entre os pais gregos e tantos outros é que estaria ligada à área psicológica, à área espiritual. Ou seja, o ser humano é um ser moral, é um ser que tem livre-arbítrio, é um ser que tem consciência do certo e do errado, é um ser que sabe muito bem o que é a parte física e espiritual, é um ser que tem sensibilidade espiritual. Portanto, os que defendem a concepção substantiva
defendiam esse pensamento. Um segundo grupo, que aparece em meados do século XX, eles vão defender a perspectiva da concepção relacional, ou seja, está ligada à relação. Um deles, dois exemplos é Barth e Brunner. Eles vão defender, tanto Karl Barth quanto Emil Brunner, que na verdade a imagem do homem, a imago Dei, ela foi destruída com o pecado, totalmente destruída com o pecado. O homem só passa a ter essa imago Dei novamente a partir dele estar se aproximando de Deus. Dizia Barth que Deus era o mais humano de todos. Ora, ele parte do seguinte pressuposto: pecar não é humano. Ele vai dizer, na verdade, pecar é inumano ou desumano. Porque quem mais faz o mal, a gente já pensa, é alguém desumano. Quem faz algo de caridade, de benevolência, algo que é bom, nós dizemos, essa pessoa, ela é humana. Portanto, o que é pregado nesse pensamento? Que a pessoa que mais se aproxima de Deus, que tem a proximidade de Deus através de Cristo, ela sim tem recuperado a sua humanidade. É nessa ideia que Barth ele pensa. Um terceiro grupo que tenta entender uma terceira concepção sobre a imagem de Deus, eles vão entender não nessa perspectiva nem substantiva, na ideia da substância, nem ligada à perspectiva relacional, mas uma perspectiva funcional. Ora, o ser humano foi criado por Deus para ser não só a coroa da criação, mas para reger a criação. Apesar do pecado, o ser humano não perdeu essas funções. Tanto que o ser humano, por ele ter pecado, toda a criação foi afetada, porque ele era o cabeça da criação. Então, o ser humano, por ele ser aquele que rege a criação, o seu erro trouxe malefícios para a criação. Por isso que a criação geme esperando o momento da redenção do ser humano para que ela também seja redimida. Porque, afinal de contas, é através do ser humano que haverá, sim, essa bênção para tudo que existe. Então, provando essa ideia de que há uma perspectiva funcional. Bem, o que a Assembleia de Deus define? A Assembleia de Deus tenta defender buscando algo de positivo em cada um desses pensamentos. Ela crê tanto que a imagem de Deus está ligada, sim, à perspectiva espiritual. Nós temos sensibilidade com Deus. Nós temos, sim, princípios morais. Sabemos o que é certo, o que é errado. Temos, sim, essa intimidade com Deus, essa possibilidade de estarmos próximos de Deus. Mas temos também essa questão relacional. Nos tornamos cada vez mais humanos à medida que conhecemos a Deus. É a transformação do Espírito Santo em nossas vidas, em que nos afastamos da degeneração do pecado. E claro, ela também acredita que o ser humano é cabeça da criação. Ela então pega uma parte de cada um desses pensamentos e de forma holística ela enxerga todos falando da imagem de Deus no ser humano. Um outro ponto que é importante nós salientarmos ainda sobre a criação do homem é o que é dito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, que no ser humano ele foi feito macho e fêmea, ou seja, que a heterossexualidade, ou seja, os dois sexos, macho e fêmea, não abrindo precedentes para o que hoje é defendido aí por essas ideologias que chegam a dizer que, por exemplo, uma pessoa pode nascer de um sexo no corpo de um sexo errado. A pessoa nasce em um determinado corpo que não era o corpo realmente dela. É uma confusão quanto a essa questão de pensamento, realmente oriunda, por exemplo, de algumas afirmações de Foucault e assim por diante. Eu não quero entrar em detalhes. Mas uma coisa é certa, a Bíblia ela é categórica em explicar que Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem
e mulher. E uma criança que nasce, ela já nasce com a sua parte física definida e o potencial menino de se tornar um homem e uma menina de se tornar mulher. A questão da homossexualidade, nós vemos mais ligadas a atos e hábitos, a um costume, a uma construção sexual. Claro que podem haver diversos fatores e influências, mas estão ligados muito mais a essa perspectiva ligada a uma área psicológica, a uma área social, a uma área de hábito, do que propriamente a uma questão ontológica humana. Nós cremos que Deus criou o homem, o ser humano, definido sexualmente, distintos sexualmente, e não essa ideia que as ideologias que têm sido levantadas, como a ideologia de gênero, ela tem apregoado. Vai haver uma das nossas lições sendo mais detalhista quanto a isso. Eu não quero adentrar aqui em minúcias, porque nós queremos continuar o estudo da antropologia bíblica. Bem, falando, portanto, agora sobre a constituição da natureza humana, e a nossa declaração de fé ela é detalhista quanto a isso, inclusive ela inicia falando sobre isso na página 78. Nós queremos desde já chamar sua atenção para o que a Assembleia de Deus, ela, de forma objetiva, ela se define. Ela afirma, portanto, e ela defende a tricotomia. A tricotomia prega que o ser humano ele é formado de 3 substâncias. E não é a dicotomia, muito menos a visão monista, a nossa visão que a Assembleia de Deus prega, como ela sendo a visão mais próxima do que as Escrituras ensina, é a visão tricotomista. E no material que nós temos aqui diz o seguinte: entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, o corpo, e 2 imateriais, a alma e o espírito. E o exemplo dessa constituição nós temos no próprio Senhor Jesus. Essa doutrina é chamada de tricotomia. E mais à frente vai ter o seguinte: pelas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma. Portanto, sendo objetivos, são essas as 3 substâncias ou as 3 partes que a tricotomia entende o ser humano. A parte ou a substância do corpo, física, é justamente aquela que tem os sentidos, é a nossa matéria, os nossos órgãos, é tudo que nós temos de físico, material, é o nosso corpo. Essa é a parte ou a substância física, o corpo. As outras 2, elas são imateriais, e como já foi bem explicado aqui, pela nossa declaração, é o que é conhecido como homem interior. O homem interior que tem esses 2 lados, essas 2 facetas, seria a alma e o espírito. Essas 2 facetas, essas 2 substâncias, que elas estão intrinsecamente ligadas, mas são distintas. Na perspectiva tricotomista, portanto, a alma estaria ligada à ideia da parte volitiva, da vontade, da perspectiva psicológica, que estava ligada à personalidade, que estava ligada a todas essas partes, tanto que
no material nosso, na página 80, diz o seguinte sobre a alma. A alma é a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos tanto bons quanto ruins, das paixões, do intelecto, é o centro afetivo, volitivo, moral da alma humana. Então essa é a concepção sobre alma que a Assembleia de Deus ela defende. Essa é a concepção sobre alma. Sobre espírito, no nosso material é dito o seguinte, que o espírito humano seria substância que nos liga, nos intercala a Deus. É o centro dessa sensibilidade espiritual. É o centro de uma devoção a Deus. Está intrinsecamente ligado à alma porque o nosso intelecto, a nossa razão, os nossos desejos nos levam a querer Deus, mas isso através do nosso espírito. Então, é feita essa distinção. Claro que elas estão tão unidas que só a palavra de Deus é capaz de dividir ambas, porque afinal de contas está ligada à nossa mente, à nossa parte interior, ao nosso homem interior, que não é visto fisicamente, mas está interligada ao nosso eu. Então, essa é a perspectiva que a Assembleia de Deus ela defende sobre a questão tricotômica. É importante sempre nós chamarmos a atenção que a alma e o espírito, elas não se dividem. Já vi pessoas tentando dizer que a alma é destruída quando acontece a morte. A alma é destruída junto com o corpo. E não é essa a definição tricotômica. A Assembleia de Deus ela defende claramente uma perspectiva tricotomista, mais equilibrada, porque ela ensina que quando a pessoa morre, o corpo físico volta à terra, mas a sua parte imaterial, sua alma e espírito, o homem interior, permanecem sem morrerem. Isso é que é importante. E o que acontece no material nosso é dito sobre o nosso destino. E quanto a esse destino, vai se falar do período intermediário, por exemplo, que é entre a morte e a ressurreição. Esse período intermediário, nós, tricotomistas e ortodoxos, acreditamos, segundo a perspectiva assembleana, que a parte física ela morre, mas a parte que não é física, metafísica, ela permanece, ela é imortal. Então, a pessoa que ela morre, sua parte imaterial, ela vai ou para o céu, ou vai para o inferno. Claro, quando nós falamos o céu, não é a sua plenitude em si, porque é uma espécie de antessala celestial. Nós estamos falando do paraíso, mas essa pessoa já vai para a presença de Deus. E quando nós falamos do inferno, não é o Guiena, mas estamos falando do Sheol, do Hades, que é um lugar de sofrimento, mas não tão de sofrimento como será o lago de fogo e enxofre, porque até o inferno será lançado nele. Então, é isso que nós acreditamos. Mas essa pessoa perde a consciência de maneira nenhuma. O texto bíblico é categórico em mostrar para nós que as pessoas que morrem, elas estão nesse local conscientes. Quando nós vemos o caso ali da parábola do rico e Lázaro, nós vemos que o rico, ele está consciente. Ele está consciente tanto que ele pede para voltar para pregar, para explicar, aliás, para os seus parentes, para que não fossem para lá. Então ele está consciente. Essas pessoas, elas estão conscientes. Quando você vê, por exemplo, em Apocalipse, lá no capítulo 6, é apresentado ali as almas dos justos que estão lá debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Então, é claro
que essas pessoas estão conscientes. E ora, outro problema que já vi pessoas falando é que perdem a memória. Não se perde a memória. Tanto que, tanto um caso como o outro que acabei de apresentar, são pessoas que não só estavam conscientes, mas lembravam de tudo. E isso é importante. Nós entendermos esses princípios que são princípios ortodoxos e clássicos da nossa fé. Então, a pessoa que morre, ela há essa divisão, e é interessante que ela não está em plenitude, essa pessoa, porque ainda precisa do seu corpo. Por isso que haverá a ressurreição. Tanto para justos, quanto para ímpios. Os justos vão ter que ressuscitar, porque o ser humano só é completo com o seu corpo. Claro que o justo vai ter um corpo glorificado, e o ímpio vai ter, sim, o seu corpo, mas vai ser um corpo para ser lançado totalmente distante da presença de Deus. Um corpo que não vai haver a graça de Deus sobre eles. Então, é interessante, mas a Bíblia é categórica em apresentar isso. Ela é detalhista até em apresentar. Jesus fala muito bem do inferno e a Bíblia apresenta muito bem também o Guiena, o Lago de Fogo, e isso é muito claro. Claro que quando nós falamos do Guiena e Lago de Fogo, estamos falando da eternidade, tá certo? Então, quanto a essa questão da perspectiva assembleana tricotomista, é que o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Essa distinção que nós apresentamos aqui, que ela é importante nós sabermos como a Assembleia de Deus ela apresenta essa unidade que há nessa parte imaterial, ou seja, que elas são unidas, muito ligadas, apesar de serem substâncias distintas, tá certo? E claro que haverá a ressurreição para que o ser humano seja completo e integral para a eternidade. Porém, existe o período intermediário em que, enquanto não houver a ressurreição, os justos estarão lá na presença de Deus no paraíso, que é uma antessala celestial, é lá nos céus, mas não em plenitude, e os ímpios no inferno, no lugar de sofrimento. Bem, é isso que a antropologia bíblica ela tenta resumir, aqui a declaração tenta resumir. Nós poderíamos falar de diversos outros assuntos, porém é importante nós frisarmos pelo menos esses fundamentos básicos da nossa fé. O nosso pedido, portanto, a você é que você conheça mais da palavra de Deus, que você possa ler a nossa declaração, que você possa conhecer, para que você possa ser cada vez mais útil na obra do Senhor. Bem, amados irmãos, o nosso estudo está se finalizando, mas já pedimos a você, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei, ative o seu sininho, continue participando dos nossos estudos, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Vamos cada vez mais chamar pessoas para verem os nossos vídeos, conhecerem a nossa declaração de fé e aprenderem mais e mais da palavra de Deus. Perdemos, às vezes, tanto tempo com coisas que são efêmeras, sem sentido, e às vezes não estamos aproveitando o que é essencial, o que é necessário. É hora de defendermos os fundamentos da nossa fé cristã. Que Deus em Cristo vos abençoe.